quando a pessoa não vive a situação, ela sempre vai querer argumentar, né? Eu tenho uma experiência assim, que eu acho que. Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que de ufologia talvez seja a minha única experiência. Tinha essa fazenda que meu pai trabalhou a vida inteira, né? Sim. E essa fazenda, você tá ligado ao Rancho Skinwalker? Rancho Skinwalker é do... Que tem aquela série, eu acho que é do History ou do É, eu Nat acho que é... Geo, que é um É, rancho lá nos Estados Unidos que tem de tudo. sim, Tem sim. desde criaturas folclóricas, Aham. assombrações, avistamentos de Até o alienígenas e tal. negócio lá na mata, lá, aquela Tem umas marca. loucuras lá e tal. Então, Aham. essa fazenda que meu pai trabalhou a vida inteira, ela é tipo um rancho Skinwalker. E tem vários no Brasil. Eu quero visitar esses sítios ainda. Tem fazenda, sítio. Tem uma pertinho aqui de São Paulo, que é Aham. entrando já Rio de Janeiro e tal, né? Atravessando relativamente perto, né? A galera vai falar pertinho, mas já É, entrou nos Estados sim, Unidos. sim. Mas enfim, relativamente perto aqui, que também era uma fazenda que, por algum motivo, o fazendeiro quis meter uma casa lá no meio do nada, que tinha uns ritual, uma área meio Sim. mística, e o cara fez muita maldade com o escravo, e aí tem assombração, tem avistamento, tem uns Tá, bagulho muito louco, cara. tá. Mas a fazenda que meu pai trabalhou era assim também. Ela tinha assombração, tinha o fantasma do velho do tacho, aí tinha, meu pai viu o Saci, aí tinha um outro senhor lá, que ele fazia uns remédios. E Sim. ele falava que ele era parente de indígena também, e era amigo de índio também. Só que a galera não sabia se era verdade ou não, mas Sim. ele fazia os bagulho. Fazia os Caraca. bagulho assim, mais ou menos igual o que você falou da pessoa que você conheceu. E Aham. ele também incorporava, fazia uns bagulho estranhos assim, né? E aí também lá tinha um açude, aí nesse açude um pai com uma criança uma vez se afogaram, faleceram. Aí tinha lá, até apagou a TV a gente falando Ixi, aí, também ó, tá aqui. vendo? Tipo assim, Aí, inexplicável, ao vivo, hein? Dá nem pra vai disfarçar. falar, né? Aí tinha lá, o Thiago me corrigiu esses dias, não são lápides, né? São memoriais que são colocados ali Em porque cima. os Aham. corpos não estão lá, né? Então, e aí várias histórias de gente que também viu criaturas lá, enfim. Lá tinha acontecido de tudo. Só se a gente for parar, dá um episódio, se você me convidar só pra falar da fazenda do meu pai, Dá dá um um. episódio aqui, porque tem um Tá. monte de história, um monte de relato, coisa minha, coisa do meu pai, coisa dos outros, enfim. Mas aí, né, tava eu lá e como que funcionava? Durante muito tempo, até o início dos anos 90, tinha um vigia. Porque lá era estadual, né? Era uma fazenda do estado, né? Tá. Era um centro de zootecnia, um posto de zootecnia. E aí todo mundo que trabalhava lá era concursado, meu pai era concursado. Esse cargo de vigia, o cara aposentou e não colocaram nenhum vigia no lugar. Não tinha Beleza. dinheiro, não fazia concurso, sei lá. E aí, como que eles faziam? Todo final de semana revezava. Cada final de semana ia um funcionário diferente. Então, Ficar cada 2 responsável. meses ia meu pai lá. Eles revezavam lá em 8, 10 pessoas, né? Só Sim. que aí tinha uns que não gostavam e pagavam pro outro ir. E meu pai ia Sim. 2 vezes, às vezes, sabe? Meu pai gostava. Faz a minha aí. Ia, né? Ou meu pai ia e depois ganhava folga a mais, né? Tá. Às vezes meu pai ficava 2 meses em casa porque, tipo, de tanta folga acumulada, né? E aí, beleza, né? Aí era normal, um final de semana, cada 2 meses a gente ia lá. E meu pai ficava, dormia lá, cuidava das coisas e levava a gente, levava os meninos pra ajudar ele, né? Levava meus tios, levava todos os parentes, fazia churrasco, era legal pra caramba. E certa vez estava eu, um amigo de infância, e tava mais uns parentes lá, tinha mais gente lá. Só que a gente tava brincando pra um lado oposto, né? A fazenda ela fazia tipo um X assim mesmo, né? Fazer uma cruz assim com um X assim. Tá. E a gente tava numa ponta da fazenda, fazenda grandona assim, e o pessoal tava na outra ponta assim, né? E aí, tipo, a gente mais afastadão andando, né, nos piquetes assim por cima, né, brincando e tal. Cara, a gente escutou um barulho de vácuo muito grande, sabe? Sabe, Pode crer. fez um assim, Sim. tipo, e o vento assim, né? Aí ninguém entende, né, eu, né, e o meu amigo não entendemos o que que era aquilo. Ficamos curiosos, tentamos começar a olhar para um lado para o outro, e lá longeão, longeão assim, tinha, ao redor era tudo da Votorantim, né? Aí tinha eucalipto, pino, sei lá o que lá. Aí do nada, foi o oposto do que você falou. Alguma coisa saiu do meio do mato e fez o vácuo de novo, sumiu, cara. De dia, cara, de dia, de dia. Aí eu fiquei olhando pro meu amigo e aí, cara, o que que é aquilo, né? Até hoje. Isso é 97, 98, não tinha drone, não tinha essas Sim. patifaria. Entendeu? Esse a gente falou, acabando falando Cai Cabra. O que é O essa história? Caicabra é a história de um amigo, eu não sabia que existia isso. Eu não conheço. Não sabia, não sabia. E é um dos vídeos mais engraçados que tem lá no meu canal. Aham. E aí deixa eu explicar uma coisa sobre o meu canal pra Lógico. vocês, né? Pra todo mundo Inclusive, assim. coloca o canal aí pra quem não segue. O Sem Tempo, quando ele nasceu com uma ideia e uma filosofia diferente. Tá. A ideia era ser histórias, conversa de bar. Porque eu Beleza. vi a maioria dos podcasts falando, isso aqui é uma conversa de bar. Só que os caras não estavam num bar, os caras não estavam bebendo, os caras não estavam contando história de bar. Tá. Mas beleza, eu falei, pô, eu preciso fazer, porque era um projeto que eu fui fazer um curso de cinema, Boa. e eu queria me envolver com cinema e a galera não dava muita oportunidade, né?
A galera via isso, maluco aí, de exatas, corporativa e tal, né? É da Faria ó, Lima, tipo assim. eu escutei de professor, que eu considerava meio que amigo, depois entendi que não era tão amigo assim, Tá, ele falando que não confiava em gente que sabia fazer planilha, entendeu? tá. E aí eu não tinha muito acesso, né? E tinha que ter um projeto também. Então foi quando eu comecei o canal e a ideia era contar a história de boteco. Então o canal é muito maluco, porque sou eu num cenário de bar e tinha uns velhos na imagem do bar que eu tava Aham, no atrás. Chroma. Contando as maluquices, eu botava uns memes, fazia uns absurdos assim, sabe? Aham. Então tem o Sem Tempo do Velho Testamento, né? E aí aos poucos o Sem Tempo foi mudando porque é hoje uma coisa mais. Hoje eu me considero uma pegada. Meu sonho de consumo, tá? Mas meu caminho pra isso é. Eu quero ser uma coisa meio Arquivo X com Indiana Jones, entendeu? Porra, porra. Essa é meu sonho, entendeu? Mas hoje tá bem Arquivo X mesmo, eu contando histórias e tal lá. E aí, mas até chegar nisso, o canal teve umas 3 fases. E eu tinha muito meme, né? Eu acho que esse vídeo do Kai Cabra, eu preciso refazer ele, porque ele deve ter uns memes, deve ter um ritmo diferente. Tá. Mas aí, pra quem for assistir esse vídeo que eu tô explicando, porque vai ver lá, tá uma maluquice, meme entrando, eu falando bobagem. Aham. Às vezes eu tô bebendo, contando Sim. história, essas doideiras. Mas aí, como que foi? Um amigo meu dessa penúltima empresa que eu trabalhei, um amigo meu conhecido meu lá de Recife, perdi total contato com ele. Ele, na época, eu não sei como é que tá hoje, se é a esposa, mas na época a noiva dele vieram pra São Paulo pra fazer compra no Brás, pra bater perna, Liberdade, sei lá o quê. E aí a gente conseguiu conversar e marcou de comer uma pizza, eu com a minha esposa e Pô, ele com a noiva dele lá. justo. E aí ele falou que tava acompanhando no canal, que tava achando legal e tal, e ele tinha 2 histórias pra me contar, né? Aí tinha uma história lá de uma casa assombrada lá, e de uma véia costureira lá, essa é a história da assombração mesmo, e do Cai Cabra. Tá. Eu falei, que diacho que é isso? Porque eu já tinha escutado Cabra Cabriola, já tinha escutado Cabra da Maldição, já tinha estudado história de bode, tem o bode satânico, Pode, tem muita tem o bode história. satânico, tem uns bagulho assim meio esquisito, né? Aham. Com cabra, bode, enfim. Mas Cai Cabra eu nunca tinha escutado essa brincadeira de lá. Aí ele falou como que era. Os moleques se reuniam em Tá. volta de uma árvore, geralmente era uma goiabeira, mas depois que eu postei o vídeo falaram pra mim, não é goiabeira, é figueira. Aham. Não é, aí a galera quer Tem inventar, os mas entendedor, tem. mas era uma árvore, né? Mas Sim. o meu conhecido lá, o meu amigo lá, que eu perdi contato, ele falou que era uma goiabeira. Tá. Se juntava pelo menos uns 5, 6 meninos, dava as mãos em volta da goiabeira e começava a gritar: cai cabra, cai cabra, cai cabra, cai cabra. Se a brincadeira desse certo, começava a cair as partes da cabra. Aí caía Caraca. uma pata, depois caía outra pata, depois caía o tronco Isso numa dela. árvore específica, só pra mim pegar esse time, se eu não peguei esse time. É uma árvore Não, então, específica, ele um falou que eles local faziam ou na não? goiabeira. Não, qualquer árvore. Ah, tá, tá. E aí era uma brincadeira das crianças, de cai cabra. E quando a cabra completava, caía a cabeça dela, ela fazia o berre e corria pra pegar Corria. a criança. Aí, a Caraca. brincadeira era fugir da cabra amaldiçoada que caía ali, né? E Aham. se ela te pegasse, você nunca mais voltava, né? Isso Caraca. suave, né? A brincadeira das É, bem crianças, né? tranquila, né? E aí as crianças desafiavam. Era tipo uma brincadeira do copo, sei lá, uma brincadeira assim que a Sim. gente conhece. E as crianças desafiavam, né, fazer isso. E aí ele falou que um dia, aí ele morava num lugar lá meio afastado lá, relativamente próximo de Recife, mas já começando a ficar afastado, né? Sim. Fora da região metropolitana. E era um lugar muito, 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 muito humilde. Ele falou que até hoje, lá, quando ele me contou essa história uns 3, 4 anos atrás, ainda era um lugar muito humilde. Ele falou que energia elétrica chegou em 2008 lá. Caraca. Tipo, era muito humilde. Diz que era tipo um vilarejinho e a galera que morava meio que na roça, assim, Tá. vivia sabe, do que cultivava ali. E só o centrinho ali era organizado, né? E quando ele era moleque, o centrinho tava começando a se formar. Beleza. Então tinha a paróquiazinha lá, tinha um mercadinho, tinha um postinho médico e umas casas da galera que morava mais ali, né? E aí tava começando a ter mais obra, né? E obra de prefeitura, estrada e tal. E lá tinha goiabeira. E aí um dia ele e os amigos dele falaram: vamos fazer? Vamos? Tem as moral? Vamos. Aí se juntaram, né? E seguraram as mãos, né? E começaram lá: cai cabra, cai Tá cabra, cai ligado? cabra. Aí escutaram um barulhão de alguma coisa caindo. Eita, tá vindo, e não pode soltar a mão. Se Ah, soltar a mão tem antes essa. dela formar toda, todo mundo se ferra. Ninguém pode soltar a mão. E é fora que vai ficar com fama de cagão, né? Sim, tem Do essa também, medroso. que E aí abandona o barco. eles escutaram o barulho de coisa caindo, né? Aham. Aí diz que lá pelo final do cai cabra, alguma coisa gritou: tô chegando, falou alguma coisa assim, sabe? Do nada, assim, sabe? Aham. Tô aqui. Aí não sobrou um moleque. Correu pra tudo quanto é lado a criança, sabe? Criança pra tudo quanto Sim. é lado, assim, ele, os primos dele e tal, né?
E eles, durante muitos anos, eles acharam que eles tinham invocado o Caicabra, né? Aham. Só que aí eles foram descobrir que uma dessas obras que tava ali no centro ali da prefeitura tinha um vigia, e foi o vigia que assustou eles, entendeu? Pode Que crer. fez a voz de risada, de alguma coisa que Sim. tava vendo. Aí ficou isso. Caraca, E aí depois eu caraca. fiz. E sabe o mais engraçado desse vídeo meu lá no meu canal? A galera que for lá vai ver. Tem um monte de comentário de criança, cara. Da hora, As da hora. crianças, não sei, alguma criança pegou na escola e Aham. pesquisou e cai no meu vídeo, cara. Tanto que eu acho que é um dos vídeos mais assistidos lá. Aí tem uns assim que nitidamente você vê que é um moleque de 10 anos, 8 anos escreve aquele textão. Um amigo meu tentou Aham. fazer e ele Escrito tá até meio perseguindo. errado e Tudo tal. é muito engraçado, Que da cara. E, tipo, hora. e meu canal não é pra criança, tá? Não Aham. é porque tem umas histórias bem malucas lá, entendeu? Sim, sim. Mas é muito engraçado Alô, você ver. crianças, não assistam, hein, pelo amor de Deus, assim, né?